Meus queridos e amados irmãos, uma boa noite, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão nessa noite. Nós estamos num momento atípico, tendo em vista os decretos que têm acontecido na nossa cidade. Então, por esse motivo, o culto de hoje se iniciou no horário um pouco diferente do nosso costume. E hoje nós tivemos um pequeno problema com a nossa internet, então os nossos irmãos que nos acompanham pela internet acompanharão depois, quando esse vídeo subir. Mas nós vamos cultuar a Deus, louvando e bendizendo o nome excelso do nosso Senhor. Vamos orar? Bom Deus, nós te agradecemos pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu sustento sobre as nossas vidas, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, neste culto que nós aqui prestamos ao Teu nome, que seja mais um momento, ó Pai, que nós temos para louvar, bendizer e engrandecer, ó Pai, ao Senhor, que tem cuidado de nós, que tem nos direcionado, que tem, ó Pai, nos abençoado, ó Pai, apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas limitações, mas a Tua graça é derramada sobre nós, por meio da graça, por meio de seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E por isso nós te agradecemos. Te agradecemos o privilégio que nós temos de te servir. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando. No santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, quero ler apenas o início do Salmo 144. Os dois primeiros versículos deste Salmo, Salmo 144. O texto sagrado nos diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Esse é o nosso Senhor, aquele que nos capacita, nos orienta, que nos ensina por meio da sua palavra o dever que nós temos de confiar unicamente no seu sustento e na sua graça. Nesse momento nós teremos o nosso momento de cânticos, em louvor e adoração a Deus, os nossos irmãos do conjunto musical. Boa noite aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham pela internet. Deus está aqui tão certo quanto o ar que eu respiro. Cremos, irmãos, que Deus está no controle de tudo e de qualquer situação. Vamos ficar de pé? Deus está aqui, aleluia, certo quanto o ar que eu respiro, certo quanto a manhã que se levanta, certo quanto eu te falo em voz me ouvir. Deus está em ti, certo quanto o ar que eu respiro,
Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém, os irmãos, pode se assentar.
Meus queridos e amados irmãos, antes de passarmos a mensagem dessa noite, quero colocar em oração a vida do nosso irmão, reverendo Juliano Galvão, pastor da igreja do Quarto Centenário, em Taubaté. Como presidente do presbitério, fui informado que ele deu entrada na tarde deste domingo com Covid no hospital regional lá de Taubaté. E eu já comuniquei a todos os pastores do presbitério, a nossa comissão executiva, e eu quero pedir à nossa igreja que estejamos orando por mais esse pastor que foi acometido com essa doença, pedindo que Deus esteja agindo com misericórdia e graça na vida deste irmão. Nesse momento nós vamos ter essa palavra de oração, não só pela vida do reverendo Juliano, demais pastores, mas todos aqueles que têm enfrentado esse quadro. Sempre quando vem para perto da gente uma notícia dessa, nos abala um pouquinho mais. Então, sabemos que o nosso bom Deus é o único capaz de cuidar plenamente das nossas vidas, e rogamos ao Senhor que o Senhor continue tratando da vida do reverendo Juliano e também da Jane, a sua esposa. Ela está em casa com Covid, está indo bem, mas o reverendo Juliano, infelizmente, teve que ser internado para um tratamento mais adequado. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença e rogamos, Senhor, que o Senhor esteja atuando, ó Pai, continue atuando, como o Senhor já tem feito nas nossas vidas. De uma maneira especial, colocamos a vida do reverendo Juliano, da sua esposa, a Jane, ó Pai, diante do Senhor, que foram infectados, ó Pai, com a Covid, pedindo que o Senhor esteja tratando, ó Pai, do quadro deles. A Jane, ó Pai, que se recupera no seu lar. Reverendo Juliano, que se encontra no hospital nesse momento, pedimos que o Senhor esteja atuando, ó Pai, na vida dele, usando a vida dos médicos, da equipe que tem tratado dele, ó Pai, para que o mais breve possível, ó Pai, o Teu servo possa ir para a sua casa, ter a sua recuperação no seu lar, ó Pai. Continue, ó Pai, abençoando a vida deles, ó Pai, nesse tratamento, não só a deles, mas de tantas outras pessoas, ó Pai, que têm enfrentado esse tratamento, ó Pai, ora com mais dificuldade, ora de uma maneira que é mais fácil de se lidar, ó Pai, mas nós sabemos que existem riscos, sabemos, ó Pai, que em algumas situações chega-se a óbito, ó Pai, então nós rogamos a Tua graça, o Senhor que é dono da vida, o Senhor, ó Pai, que tem todos os nossos dias contados, ó Pai, na Tua santa e eterna sabedoria. E nós te pedimos que o Senhor esteja atuando em cada uma dessas situações, ó Pai, e que diante dessa situação nós possamos unicamente voltar a nossa atenção ao Senhor e glorificar ao Senhor, porque mesmo em meio a essa situação, o Senhor continua sendo Deus e Senhor sobre a nossa vida. Continue, ó Pai, nos direcionando, nos abençoando e agora, ó Pai, nos abençoando por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 indo até o versículo 11. Geralmente eu faço isso no começo do culto, mas mexendo aqui com as coisas eu acabei esquecendo. Eu quero citar a presença de um colega muito querido que está entre nós. No seminário nos chamavam de Claudião, reverendo José Cláudio, está com a sua digníssima esposa entre nós. Ele foi meu colega de seminário, foi meu calouro, né? Apesar de ser mais experiente do que eu, serviu a força do Estado de São Paulo como policial durante muito tempo e o Senhor o chamou ao ministério. Um grande prazer tê-los aqui conosco. Poder matar a saudade do Claudião, que era um ótimo cozinheiro. De vez em quando eu ia lá no apartamento dele no seminário para fazer uma boquinha lá. Era muito bom, foi muito bom o convívio com o amado irmão, é bom tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família
e a igreja que o irmão tem cuidado pela graça de Deus. Vamos ao texto bíblico? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, indo até o versículo de número 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, todos nós, num determinado momento da nossa trajetória, nos desanimamos. Todos nós, num devido momento da vida, estamos sem o vigor. E se por nós mesmos, nos dependêssemos só de nós mesmos, nós não conseguiríamos continuar nessa caminhada. Todos nós, num determinado momento da vida, precisamos ser animados, encorajados para realizar algo. Quando nós éramos crianças, nós somos desafiados e encorajados pelos nossos pais, aqueles que nos educaram, para o nosso desenvolvimento. E assim nós estamos crescendo, desenvolvendo na nossa caminhada. Assim também na nossa adolescência, assim na fase adulta, e assim será até o último momento que nós estivermos aqui e partimos para a glória eterna. Nós estamos sempre em desenvolvimento, sempre temos pessoas que nos ajudam, nos desafiam, para que busquemos a capacitação da graça de Deus na nossa vida. Por mais que muitas vezes possamos estar desanimados, sem força, sem vigor, nós precisamos ser desafiados a realizar as mais diversas coisas, as mais diversas obras no transcorrer da nossa trajetória. E para a vida de um cristão, nós devemos olhar para Deus, aquele que nos encoraja a fazer tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida. A maior coragem que nós precisamos vem da graça de Deus para as nossas vidas. Paulo ele escreve a sua carta trazendo o encorajamento para aquelas pessoas no qual ele direciona a sua carta, para que os seus leitores entendessem da graça de Deus, entendessem que eles eram desafiados a continuar confiando unicamente na graça bendita do nosso maravilhoso Senhor. Pedro, aquele que testemunhou o ministério de Cristo, que viu a obra de Cristo acontecendo, aquele que foi tocado, direcionado pela graça bendita de Deus, esse é o homem que escreve essa carta, desafiando aqueles irmãos a permanecerem firmes diante das perseguições que eles enfrentavam e que eles poderiam ainda enfrentar por causa do santo e bendito Evangelho do nosso Senhor. Em toda essa carta, Pedro deixa claro que a nossa morada não é aqui. Aqui nós somos apenas forasteiros e peregrinos. A nossa morada é a pátria eterna com o nosso Senhor. Por isso nós somos desafiados e encorajados a seguir ao Senhor em todo e qualquer
momento da nossa trajetória. Em toda e qualquer situação, o nosso olhar tem que estar fixo no nosso Senhor e não se desviar dele. Diante dessa passagem que nós lemos, nós vemos o desafio que o apóstolo Pedro nos propõe de olhar para Deus e seguir ao nosso bom Deus. O nosso bom Deus que, através da sua graça, nos encoraja a seguir nessa caminhada. Então nós somos encorajados a seguir ao Senhor. E Pedro começa a enumerar algumas situações aqui, para que nós possamos observar. Uma dessas situações nós vemos, Pedro nos encoraja por meio da submissão. Observe os versículos de 5 a 7. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, ou seja, se vistam todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submissão. Uma palavra bem simples para o nosso período, não é? Quando a gente fala de submissão, as pessoas ficam ofendidas só de ouvir submissão, porque acha que você está sendo oprimido por alguma pessoa. E este discurso a gente está cansado de ouvir hoje em dia. Mas quando nós falamos de submissão com base na palavra de Deus, nós entendemos o seguinte: submissão é estar debaixo de uma missão. E qual é essa missão? A missão de Deus para a nossa vida. A missão do Senhor para a nossa vida. É a missão de Deus para a nossa vida. Por isso, quando Pedro trabalha aqui esse texto, ele orienta aqueles que estão em contato com essa mensagem para que sigam e se submetam diante da graça de Deus, os mais jovens em relação aos mais velhos, ou seja, aqueles que são mais maduros e experientes na caminhada como servos do Senhor. A submissão bíblica é pautada no amor de Deus, o amor do Senhor nas nossas vidas. Se eu amo a Deus, eu me submeto à autoridade de Deus. Se eu amo a Deus, eu me submeto a toda a autoridade que o Senhor estabeleceu para a minha vida. E essa submissão aqui não é ficar à parte, porque alguns acham que se submete, cruza o braço e eu tenho só que aceitar as coisas. Não é desculpa para isso. Se submeter às autoridades é entender que toda autoridade está debaixo da principal autoridade de todas, a autoridade divina. Seja ela a autoridade do lar, os pais, seja ela autoridades eclesiásticas, seja elas autoridades de governo, toda autoridade está sujeita à principal autoridade, que não existe autoridade acima dessa, que é a autoridade do nosso bom e maravilhoso Deus. E caminhamos segundo a palavra de Deus, a orientação do Senhor para as nossas vidas. Essas autoridades estão estabelecidas por Deus, seja no âmbito familiar, eclesiástico, trabalho, escola, governos, toda autoridade segue a orientação bendita do nosso Deus. Mas é interessante que a gente tem que parar e observar, antes de falar da submissão aqui, olhar para o início do capítulo 5. O início do capítulo 5, a orientação, a instrução, primeiro vem aqueles que Pedro aqui fala para nós, que é aqueles que são os presbíteros, ou seja, aqueles que são anciãos sobre aquela igreja, aqueles que estão na liderança daquela igreja. Essa submissão se dá porque essa autoridade, aqueles que são os presbíteros, que estão à frente do trabalho, à frente da igreja, devem seguir um exemplo maior, que é o exemplo de Cristo.
não é apenas ter cargo, não é apenas ter uma função. Todo aquele que segue na caminhada com Cristo, é um líder dentro da caminhada com Cristo, entende uma coisa: primeiro, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Segundo, eu amo o próximo. E eu tenho que ter disposição a servir, a trabalhar. Eu não estou aqui para usurpar da autoridade e trazer peso sobre as pessoas. Aquele que está na liderança é aquele que deve servir. Eu vou citar um texto que os irmãos estão cansados de me ouvir falar, é o versículo que eu mais gosto da Bíblia, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não veio para usar da sua autoridade real que ele tinha direito. Mas o que ele faz? Ele serve. E ao fazer isso, ele estabelece a forma como seus discípulos devem fazer. Se a principal autoridade, Jesus Cristo, serviu, nós como seus discípulos fazemos o quê? Servimos. Se o principal líder do cristianismo mostrou que o caminho é servir, o que nós devemos fazer? Servir. Compete a nós como discípulos do Senhor servir, seguir o exemplo de Cristo. Por isso, Pedro, quando trabalha aqui, no início do capítulo 5, ele chama a atenção a essa realidade. Aqueles que estão à frente do trabalho devem ser exemplo. Exemplo de conduta, exemplo de vida cristã. E assim, os jovens se submetem a essa autoridade, que é a autoridade primeira divina que estabeleceu essa liderança. E aqueles que são mais novos aprendem com esses que são mais velhos de caminhada, que estão à frente, e no momento adequado, esses que são mais jovens se tornarão maduros e estarão à frente do trabalho. Essa é a dinâmica da vida de um discípulo de Cristo. Esse ciclo continua. Você inicia a caminhada, você vai sendo amadurecido na fé, a ponto que você chega no ponto que você está pronto a discipular a outros a fazer a mesma coisa. Esse processo continua. É contínuo na vida do povo de Deus. Por isso Pedro deixa claro que na vida do povo de Deus, nós devemos ser submissos à autoridade de Deus e àqueles que Ele estabeleceu, que por meio do serviço a Deus, ensina o povo a continuar caminhando em submissão, debaixo de uma missão, que é a missão de Deus. Mas duas coisas são interessantes para que a gente se submeta a essa missão, à missão de Deus. Obediência. Estar disposto a obedecer. Ser obediente ao Senhor. E Jesus Cristo foi obediente a tudo que a palavra de Deus apresenta. Estabeleceu um padrão, e assim os seus discípulos devem caminhar. E outra coisa é humildade. Assim nós somos treinados para que esse processo continue acontecendo. A humildade deve ser uma marca na vida do cristão. O cingir aqui, conforme o texto fala de vestir, se vestir da humildade. Esse se vestir da humildade, se cingir da humildade, é tomar pedaços de pano e amarrar em você, vestir-se daquilo. Essa ideia aqui que Pedro trabalha, o cristão ele deve se vestir de humildade. A sua conduta deve ser humilde, deve ser vista a todo e qualquer momento da sua caminhada. Deve acompanhar a vida do cristão a todo e qualquer momento. Por onde quer que a gente coloque o nosso pé, por onde quer que a gente caminhe, as pessoas têm que olhar para nós como discípulos de Cristo e vermos que nós somos humildes. Não aquela falsa humildade, mas a verdadeira humildade que vem do Senhor para as nossas vidas, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e exaltado.
porque assim estamos cumprindo o serviço do Senhor que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Nós expressamos essa humildade quando nós consideramos os outros melhores do que nós. A arrogância faz com que a gente se ache acima dos outros. E quando a gente se acha acima dos outros, o próximo passo é a queda. Agora, quando eu sei que eu tenho limitações, eu sei que tem outros que são melhores do que eu. Isso não é fraqueza, isso é corpo de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Eu posso aprender com o outro. Isso não faz de mim inferior aos outros. Diante do Senhor, todos somos iguais. E caminhamos nessa igualdade como povo do Senhor, precisando da obra de Cristo na nossa vida. Se eu sentar ali para tocar a bateria, os irmãos vão sair correndo da igreja. Eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Coordenação nenhuma vai. Pé e mão não conversam. Nosso irmão Diácono Márcio toca muito bem aqui, estamos bem com ele aqui. Estamos satisfeitos com ele aqui. Continue aí firme e forte, Márcio. Não abandona o trajeto não. Tá bom? Cada um tem que saber a sua habilidade. E não atacar o outro, mas saber, olha, que bom, eu posso aprender com aquele irmão. Eu posso desenvolver com aquele irmão. Eu posso crescer com ele. Ser humilde, entender que nós não somos os melhores. Entender que tem outros que são os melhores que nós. E naquelas habilidades que nós temos, servir ao outro. A humildade é uma virtude cristã que vem junto com compaixão. Se colocar no lugar do outro. Se permitir sentir a dor do outro. Não só olhar para nós mesmos e ficar fechados em nós mesmos, mas olhar para o outro, ver a necessidade, se permitir passar por aquilo que aquela pessoa está passando. Jesus Cristo por diversas vezes fez isso. Capítulo 7 do Evangelho de Lucas deixa muito claro isso. O filho da viúva de Naim. Jesus está entrando na cidade, o cortejo fúnebre passa, e o texto fala que o Senhor é tomado de compaixão. E por aquela compaixão do Senhor, se colocando no lugar daquela mãe, o Senhor toca no morto, ele volta à vida. Ter compaixão faz parte da vida humilde do discípulo do Senhor. A bondade se faz necessária, a mansidão, a paciência. E paciência é fácil, não é, irmãos, ter? Não é? Ser paciente é tão tranquilo. Paciência tem que ser desenvolvida. A gente vai aprendendo a cada dia. E nesse aprendizado da vida, não tem fim. A cada dia nossa paciência vai sendo testada de uma forma, de outra. E como nós reagimos? Por impulso ou como discípulos de Cristo? Nós precisamos ser pacientes. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Assim como o ser humano ele deve amar a Deus, a pessoa deve amar a Deus e ao próximo, ele também deve ser humilde para com Deus e para com o próximo. Eu amo a Deus, eu tenho que me humilhar, ser humilde diante da presença de Deus, e devo amar o próximo, e devo ser humilde com o próximo. O crente, o cristão que deposita a sua confiança em Deus, ele sabe que Deus é o sustentador de todas as coisas. Ele sabe que Deus o sustenta, que todas as coisas estão no comando do nosso bom e maravilhoso Senhor, e que dele nós dependemos. Por isso Pedro chama os crentes para serem totalmente dependentes de Deus. E sendo dependentes da graça de Deus, nós crescemos e desenvolvemos. E assim, nós vamos crescendo em sabedoria e graça que vem do nosso bom e maravilhoso Senhor. E por isso o versículo 7 fala que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele é quem cuida de nós.
Para quem me conhece, sabe que eu sou um pouco ansioso. Sabe que eu tenho alguns momentos de ansiedade. E isso é falha minha. É falta de confiança na graça de Deus. Muito se tem visto nesse período, e eu não sou contra tratamento clínico nenhum, mas muitos do que tratam ansiedade não é por uma questão clínica, mas é por pecado, porque não confia em Deus. Se confiasse em Deus, não tinha necessidade nenhuma dessa questão. Muitos têm a questão clínica, repito aqui, não estou desfazendo da questão médica que precisa ser tratada, mas muitos se escondem atrás de tratamentos para não tratar o pecado que tem na sua vida, que é a falta de confiança no sustento e da graça de Deus na nossa vida. Por isso nós devemos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. O Senhor nos fez, sabe quem nós somos, sabe como tratar exatamente em cada uma das situações. Nós temos que estar abertos a aprender com o Senhor, aprender com a sua graça. Mas o texto bíblico avança e nós vemos uma outra forma de sermos encorajados pelo Senhor, que é por meio do domínio próprio. Versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro exorta e orienta ao povo cristão que esteja disposto a confiar em Deus, saber que o Senhor está no controle de tudo. O controle de tudo está nas mãos do nosso bom e soberano Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai a folha da árvore, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Tudo está no controle do nosso Deus. E entendendo a graça de Deus, nós entendemos que o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito na nossa vida. Aprender a controlar o autocontrole, nós aprendemos com o Senhor. Nós vamos nos irritar e vamos nos irar diante de algumas situações. Mas o que me impede de pecar é o domínio próprio que tem que ser exercitado a cada dia na nossa vida. Deixa eu parar e ofender ao próximo, controlo, porque eu sou templo do Espírito Santo, as minhas atitudes são vistas e julgadas como um servo do Senhor, e o que eu faço? Eu tenho que reagir como Jesus Cristo reagiria diante daquela situação. É do dia para a noite que a gente aprende isso? Não. É numa caminhada com Cristo, diariamente sendo trabalhado pelo Senhor, para que a gente possa entender essa questão, estar disposto a ser trabalhado pelo Senhor, e para que a gente possa desenvolver esse autocontrole necessário na vida do cristão, nós precisamos ter a disposição de estar alertas às coisas externas e às internas. Internamente nós os conhecemos, sabemos quais são os gatilhos que nos levam à explosão. Nós precisamos trabalhar isso. Agora, o que está externo a nós foge ao nosso controle. Nós precisamos estar preparados para reagir diante de cada uma dessas situações. Por isso nós somos chamados a resistir. E resistir aqui é um chamado a ficar firme na fé. A palavra firme aqui nos fala de algo sólido, algo inabalável. A nossa fé, ela é firme no Senhor. Se a nossa fé está firmada no Senhor, se está bem alicerçada no Senhor, ela é sólida, ela resiste. Agora, se a nossa fé está pautada naquilo que nós achamos,
qualquer vendaval vai derrubar. Diante de uma situação complicada, se a nossa fé não está pautada e firmada no Senhor, nós vamos ruir. Agora, está bem alicerçada em quem deve ser o nosso Senhor, ela é firme, ela é sólida, ela não vacila. Por isso, como povo de Deus, como cristão, nós devemos permanecer firmes nessa caminhada, unidos como povo de Deus. Pedro chama a atenção nossa nessa passagem para falar que nós não somos só nós que passamos por momentos de dificuldade e momentos complicados. A nossa irmandade, ou seja, os nossos irmãos espalhados pelo mundo, enfrentam situações difíceis. Ou nós achamos que somos só nós que passamos por dificuldade? E geralmente, quando a gente está num momento difícil, a gente olha só para a nossa situação. E o que nós falamos? Senhor, porque eu estou passando por isso. Senhor, eu de novo. Só que o que acontece? Quando a gente abre a nossa mente, entende que não somos só nós. Tem irmão que a gente não faz nem ideia que o nosso irmão na fé está no outro lado do mundo, que passa pela mesma situação e por situações até piores do que a nossa. Nós precisamos estar prontos a caminhar. Algo interessante aqui, que eu não quero deixar passar de lado, que está no versículo 8, que fala que o nosso adversário é como o leão. É muito interessante quando você vai observar a vida animal. Quando o leão vai atacar um bando, ele não ataca todos, porque o seu ataque não vai dar certo. O que ele faz? Ele usa da tática de colocar medo naquele bando. Quando ele ruge, se um titubear ali e sair, é esse que ele ataca. Aqui a gente não tem tanto leão, mas na nossa caminhada pela rua, se a gente vê um cachorro um pouquinho maior, o latido dele, a gente já dá uma assustada, não dá? Imagina um pitbull latindo para você. Se você tem um pouquinho de juízo, você vai ficar com medo. Agora imagine um leão rugindo. Se isso não dá medo. Pedro está chamando a nossa atenção para essa realidade. O inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que a gente desvie a atenção do que é necessário. Nós precisamos caminhar juntos e firmes para não titubear nessa caminhada. Mas, meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Passar por situações difíceis faz parte da vida do cristão. O sofrer pela causa do Evangelho faz parte da vida do povo de Deus. Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. O preço pelo meu e pelo seu pecado. Preço que para nós não tínhamos condições de pagar. Então, se compararmos ao sofrimento de Cristo naquela cruz, não existe comparação. Tudo que nós viemos a passar não se compara ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Como irmãos em Cristo, homens e mulheres do Senhor, nós precisamos entender que sofrer pelo nome de Cristo é algo maravilhoso. Nós não estamos perdendo nada. Nós estamos cumprindo com o nosso papel como discípulos de Cristo. O cristão, ele não aguarda o fim do sofrimento, mas o objetivo da sua vida é a glória do Senhor nas nossas vidas. A leve e momentânea tribulação não se compara à glória eterna de Deus na nossa vida. Estamos aqui de passagem. O sofrimento é passageiro. Na glória eterna desfrutaremos eternamente da presença do Senhor, sem dor, sem sofrimento, sem ficar em expectativa por vacinas, por medicações que livrem de doença A, B ou C. Como eu disse na semana passada, a principal vacina para a principal doença da nossa vida, que é o pecado, já foi aplicada por meio da graça de Jesus Cristo na nossa vida. Caminhamos firmes diante da graça do Senhor.
mas eu quero caminhar com os irmãos aqui uma última lição para que nós possamos encerrar a nossa meditação dessa noite, entendendo que o Senhor nos encoraja também por meio da sua graça. Versículos 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Esses versículos mostram para nós uma bela bênção do Senhor para as nossas vidas. Nessa bênção nós vemos a simplicidade da graça de Deus e nós vemos a profundidade da graça de Deus na nossa vida. Pedro, nesse versículo, faz aqui uma oração ao Senhor. Ele roga ao Deus de toda a graça, aquele que é a fonte da graça para as nossas vidas, aquele que concede a sua soberana graça a nós, o favor imerecido. Ele chama as pessoas para a glória. E a palavra chamar aqui é uma convocação divina, é uma ordem real que deve ser obedecida. A entrada na glória de Deus acontece depois que o crente passou por um período de sofrimento e é trabalhado pela graça de Deus. E quando o Senhor nos restaura, a palavra restaurar quer dizer que é consertar aquilo que foi quebrado, ou seja, tornar aquilo que foi quebrado completo, e que somente o nosso bom Deus é capaz de fazer isso. É tão bonito ver uma restauração de uma coisa, não é? Eu gosto muito de carro, mas eu fico feliz com o carro que eu tenho. Mas tem uns carros antigos que eu acho muito bonito. E quando eu vejo que ele é restaurado e tem aquele brilho que tinha anteriormente, é tão bonito, não é? Se uma coisa que se corrompe, quando restaurada, fica tão bonita e maravilhosa, imagine a obra de Deus na nossa vida, que nos restaura, não para ser corrompidos novamente, mas para ser livres da corrupção. Que obra maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Ser restaurado pela graça do Senhor. Deus toma aquele pecador caído e o aperfeiçoa e o transforma naquilo que ele deve ser. Com o pecado nós nos afastamos do Senhor. Pela sua graça somos chamados, transformados, aperfeiçoados e colocados como nós devemos ser diante do Senhor. Por isso devemos permanecer firmes, fundamentados na palavra do Senhor, pela graça bendita do Senhor. Por isso, ao Senhor seja toda a glória para todos sempre. A Deus pertence todo o poder. Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele nós louvamos. A Deus demos glória. Vamos cantar o hino de número 42 do nosso cenário. Logo após, eu vou chamar meu amigo, o reverendo Cláudio, que vem à frente, para orar aqui, impetrar a bênção, e assim encerraremos o nosso culto. Hino de número 42. Enquanto nós cantamos o hino, eu vou higienizar aqui o microfone para que o Cláudio possa utilizar. Hino de número 42, louvemos ao Senhor com este hino.
Reverendo Cláudio, por favor, venha à frente. Ele fará a última oração e impetrará sobre nós a bênção. Oremos, meus irmãos. Pai de bondade, Deus de misericórdia, somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos coberto com a Tua graça, Pai. Esteja, Senhor, aperfeiçoando, Pai, os nossos corações e o nosso viver, dando cada vez mais a nós, Senhor, paciência, Senhor, dando cada vez mais a cada um de nós, Senhor, domínio próprio, ó Pai, que possamos, Senhor, reconhecer que o mal nos cerca e que fujamos dele, ó Pai. E com a Tua proteção, Senhor, possamos cada vez mais proclamar a Tua graça e a Tua misericórdia através da Tua palavra. Somos gratos, Senhor, pelo sacrifício maior de Cristo Jesus, que morreu na cruz, para que cada um de nós pudéssemos ter vida e estarmos aqui orando ao Senhor essa noite. Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Povo de Deus, recebei a bênção. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. Povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre, do sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Queridos, uma boa noite na graça e na paz do Senhor.